Para o chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, os israelitas exageram sempre e os planos nem sempre são bem desenvolvidos. Sabem que precisam de Washington e por isso insistem tanto. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Nem 24 horas tinham passado desde o anúncio de Trump de um cessar-fogo conseguido para abrir uma janela de negociações pelo fim da guerra e o regresso da paz, e já tudo estava a ser posto em causa. Nem se trata de saber quem fala a verdade e quem fala mentira, porque em todas as guerras a verdade é sempre a primeira vítima. Mais a mais, pela sua natureza, não há como confiar no regime teocrático do Irão, nem sequer num presidente norte-americano que, segundo várias pesquisas feitas nos Estados Unidos, pode mentir até 30 vezes por dia. Seja como for, e vai ser muito provavelmente com Israel a puxar em sentido contrário, continuando a sua guerra no Líbano contra o Hezbollah, há negociações marcadas para o final de semana, com a delegação norte-americana a ser chefiada por J.D. Vance, o vice-presidente que acredita mais na interferência política a favor de autocratas como Orbán na Hungria do que em guerras, mesmo contra tiranias. Parece evidente que Trump procura alguma coisa que lhe permita sair do buraco onde se meteu, convencido por Netanyahu e pelos serviços secretos israelitas de que seria fácil e pouco demorado acabar com o regime dos ayatollahs. Por certo, o Irão está hoje mais destruído, com menos capacidade militar, mas também mais resiliente porque descobriu uma forma barata de fechar o Estreito de Hormuz e criar uma crise energética que afeta o mundo de uma forma global. Voltar ao que estava a 27 de fevereiro, antes de atacarem o Irão, com a navegação a fazer-se livremente no Golfo Pérsico, já era uma saída. Será possível? Neste episódio, conversamos com o comentador da SIC, João Maria Joné. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva João Maria Joné. Menos de 24 horas depois de anunciado o acordo, as partes dizem coisas altamente contraditórias sobre esse mesmo acordo de cessar-fogo. Estás confiante, otimista, que as negociações que vão começar sexta-feira em Islamabad podem levar a algum lado ou não? Não muito. Eu penso que são duas forças políticas, para não dizer dois regimes, não damos essa dignidade ao trumpismo, mas são duas lideranças políticas que são conhecidas por serem muito mentirosas e por terem uma máquina de propaganda que constrói uma realidade completamente alternativa, e portanto é muito difícil nós dizermos alguma coisa que passado 10 minutos não possa estar desatualizada pela quantidade de coisas. Eu estive aqui na emissão da SIC Notícias imediatamente a seguir à publicação de Donald Trump a dizer que tinha recebido uns 10 pontos que achava muito apropriados. Cómico, porque os 10 pontos já existiam há semanas, mas... Agora dizem que são outros 10 pontos. Mas uma pessoa já 10, fica num... É só uma coincidência do número de pontos. Num estúdio, seja aqui, seja no da televisão, eu já fico nervoso por não estar a olhar para o telefone durante 2 segundos, porque a probabilidade de estar a dar informação que está errada ou desatualizada e depois ela ir parar a um vídeo porque as circunstâncias mudaram é muito grande. E portanto não sei muito bem o que é que nós podemos esperar daqui. Podemos perceber que o Paquistão parece ter sido instado pelos Estados Unidos a fazer esta proposta de forma a que Donald Trump tivesse uma saída minimamente airosa, que é humilhante enquanto saída dada a gravidade das ameaças que foram feitas. Já lá vamos, até porque havia uma série de objetivos que Trump diz que foram largamente superados
O livro Razão não mostra isso, não é? Quando se vai fazer cheque. Sim. Não é claro qual dos objetivos que Donald Trump tinha aqui foi conseguido. Acho que Donald Trump fez o que os presidentes americanos normalmente se recusam a fazer. E há rumores, uma reportagem interessante do New York Times sobre o processo de decisão à volta desta invasão, em que dizem que a CIA informou, e depois a CIA até tem um documento público sobre isso, mas que o diretor da CIA disse ao presidente que isto é típico dos israelitas, prometem a mais do que são capazes. E depois não entregam. É verdade que houve um briefing de Netanyahu e de serviços secretos israelitas na Casa Branca, prometiam que aquilo se resolvia em 3 semanas e que acabava tudo, não é? Supostamente o diretor da CIA terá dito a Trump que tinha as características de uma farsa, essa informação, e Marco Rubio prontamente se predispôs a traduzir para Donald Trump e chamou-lhe bullshit. Para além da história engraçada, o que nós temos aqui de facto é os Estados Unidos a participarem de uma coisa que não costumam participar, que é de uma operação israelita, no fundo. E as operações israelitas em relação aos Estados do Médio Oriente têm esta lógica de cortar a relva. Já desde os anos 80, quando os israelitas atacaram uma central nuclear iraquiana, que é: ninguém nos garante que isto não vai continuar a ser feito daqui para a frente, nós não temos capacidade para mudar o regime, mas vamos destruir as capacidades que conseguimos encontrar. Agora, não foi isto que os Estados Unidos propuseram, e não é por isto que costumam morrer soldados americanos. Os soldados americanos costumam estar em perigo por coisas um bocadinho mais relevantes do que cortar a relva das ameaças a um aliado. O que diz de facto Trump. Mas pegando em Israel, que não parece nada empenhado neste caminho da paz, continua a fazer a guerra no sul do Líbano, não é? O risco de teimosia de Netanyahu é superior ao risco de imprevisibilidade de Trump, ou as duas coisas juntas é que vão fazer descarrilar isto outra vez? Eu penso que Trump aproveitou esta oportunidade para se impor perante Netanyahu e dizer: eu é que mando aqui, eu negociei este cessar-fogo e Israel vem atrás porque eu é que mando. E isso é importante porque Donald Trump está a ser acusado, seja pela esquerda, seja pela direita neonazi, de estar na mão dos judeus, essa perigosa conspiração de que os judeus controlam o mundo, não é? Eu acho que isso é injusto. Acho que Donald Trump se colocou nesta posição não porque Netanyahu é judeu, mas porque Netanyahu o convenceu. E convenceu porque Donald Trump não tem a preparação de política externa, não tem o conhecimento necessário para tomar este tipo de decisões, e não devia ser presidente de um país como os Estados Unidos. Agora, Netanyahu também parece estar a aproveitar o timing de não ter sido claro, haver aqui mais ou menos boa vontade, ninguém querer recomeçar o conflito, para infligir um último ataque no Líbano antes que seja tarde demais. Mas vamos ver que consequências é que tudo isto tem, porque tudo isto está no ar. E não é nada certo que umas negociações corram bem. É muito interessante vermos que J.D. Vance, que foi das pessoas que foi aparentemente em privado mais crítica desta operação e que passou o último mês e tal a dizer: eu não quero ter nada a ver com isto, já a preparar-se para o facto desta guerra ser inacreditavelmente impopular e estar a produzir já resultados historicamente maus para o Partido Republicano. Nós tivemos na noite de terça-feira a pior eleição especial desde 2008 para um partido no poder. Num sítio em que os republicanos tinham ganho por 37 pontos, ganharam apenas por 12, até menos de 12, 11,9. É um resultado calamitoso. E se fosse... Atenção que 2008 era um ano de uma crise económica gravíssima. Exatamente. Ainda não tinha acontecido a crise económica gravíssima na altura em que foi essa eleição, mas já tinha acontecido o destruir completo da reputação da administração Bush por causa da guerra do Iraque e por outras razões. Portanto, Bush já era um presidente muito, muito impopular em último ano de mandato, e aqui Donald Trump não está em último ano de mandato. Portanto, os sinais estão todos lá de que os americanos não apoiam este conflito e não têm confiança nele. E Donald Trump, e isso é que é curioso para quem observa a política interna dos Estados Unidos, escolhe para a cara de umas negociações que têm tudo para falhar a pessoa que parece ter andado a traí-lo, a lançar rumores nos jornais de que não o apoiava. E olhando para as consequências que tudo isto está a ter na política interna, elas são bem visíveis a esta altura? Olhando para aqueles influencers que normalmente estão com Trump, os mais radicais senadores ou entrevistadores da Fox, etc., já se começa a notar perda de popularidade a esse nível. Não estou a falar do povo em geral, mas daqueles que depois são capazes de influenciar o voto.
Eu acho que esta ameaça de acabar com a civilização iraniana, portanto, ou persa, se fomos mais corretos a chamar-lhe esse nome, não que o Donald Trump saiba a diferença, esta ameaça foi muito mal recebida pelo americano médio, porque o americano médio não gosta de ameaças nucleares ofensivas, não gosta da ideia de criar instabilidade onde ela não existe. Por isso também não parece gostar desta guerra, porque não sentia a ameaça evidente do Irão. Mas eu não digo aí, porque aí é mais volátil. Olhe para aqueles que têm a responsabilidade de o estar a defender, seja em canais televisivos, seja na Câmara dos Representantes ou no Senado, seja nos podcasts, etc. Mas eu acho que isto passa, ou seja, os eleitos principalmente sentem que as pessoas não estão com este nível de loucura. O próprio Rubio, que é também um potencial candidato de 2028, é interessante consultar as redes sociais dele, porque ele só partilha posts em que Donald Trump fala de negociar com o Irão. Aqueles em que ameaça com violência ele não partilha, mas partilha sem comentário aqueles em que ele fala de negociar. Portanto, o Marco Rubio vive na sua realidade alternativa, em que só os posts em que ele consegue ter influência é que contam. Portanto, há esta sensação de impopularidade gritante do presidente, que já começa a pôr em perigo a ideia de um candidato presidencial em 2028 estar demasiado associado a ele, seja Vance, seja Rubio, qualquer um dos dois. E mais do que isso, ele, sobretudo, a esta guerra, porque eles poderão querer estar associados, mas pelo menos nesta fase. Eu penso que esta guerra pode ter sido o suicídio político de Donald Trump. Vamos ver. O Trump está a cantar vitória agora, exige a entrega dos estoques de urânio enriquecido, portanto está a reconhecer que o regime iraniano ainda tem acesso a esse urânio, e depois canta vitória pela reabertura do Estreito de Hormuz, que na verdade em 27 de fevereiro estava aberto, não havia problema nenhum com o Estreito de Hormuz. E agora quer uma parceria com o Irão para cobrar portagens no Estreito de Hormuz. Foi uma das coisas que Donald Trump falou. Eu acho que se os Estados Unidos acabarem esta intervenção ao fim destas 5 semanas com um dos sítios por onde passa mais comércio mundial fechados de uma maneira que não estavam antes deles terem tido a intervenção e sem nenhuma vitória clara para apresentar, isto pode ser considerada a intervenção militar mais desastrosa da história dos Estados Unidos. E os Estados Unidos já fizeram coisas bastante desastrosas, seja no Vietnã, seja tentarem invadir o Canadá em 1812. Portanto, há uma série de momentos em que os presidentes norte-americanos tomaram decisões estratégicas altamente questionáveis. Mas esta é difícil encontrar uma em que os Estados Unidos tenham piorado tanto a sua posição estratégica relativa sem conseguirem nada em troca, tirando, lá está, o tal cortar a relva, que é um objetivo israelita, mas que não é necessariamente um objetivo americano, ou não é um objetivo americano que vale a pena a prosseguir. E o Irão agora também joga com o tempo, porque quando nós vemos essas divisões internas, vemos que os Estados Unidos não estão limitados por nenhuma força exterior, ou não é que o seu poderio militar não funcione, é só que isto era o tema que nós falámos quando era da Venezuela. O povo americano é o bloqueio natural aos Estados Unidos poderem ter uma intervenção que de facto muda um regime, seja na Venezuela, seja no Irão. E isso protege o regime que está a negociar. E isso pode ser pela impopularidade que depois leva a que os representantes tenham mais dificuldade em apoiar Trump, pode até ser do ponto de vista factual e legislativo. E isso é que era o tema que já começava a ser discutido a semana passada. Havia senadores republicanos a dizer: eu não voto para dar mais dinheiro ao Departamento de Defesa para continuar esta guerra se não existir uma declaração de guerra formal no Congresso. Ora, olhemos para isto, não é? Donald Trump corria o risco real de ficar sem dinheiro para prosseguir esta guerra. O nível de humilhação que esta presidência sofreu é inacreditável. No mais recente episódio do podcast 45 Graus, José Maria Pimentel mergulha num dos temas mais centrais do debate europeu atual, a competitividade da economia da União Europeia. O convidado é Pedro Brinca, professor associado na Nova SBE e especialista em macroeconomia e políticas económicas. O ponto de viragem no debate surge com o relatório Draghi, que identifica fragilidades estruturais na economia europeia, desde a baixa produtividade ao déficit de investimento e escala, com implicações que vão além da economia, tocando também a autonomia geopolítica do continente. A questão deixa de ser apenas técnica e passa a ser central para o futuro da Europa. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho.
Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.